Ugite rebadará Lúcia. Eu sinto um varão passeando entre nós. Cataio, reteia. Tugite, remaiute, remaiacaia. Colendriaia, rassurrifaia. Eu sei que a verdadeira igreja tem entendido o que tem acontecido no nosso tempo. Um dos principais sinais do arrebatamento não é guerra nem rumor de guerra, não é a fome nem a perseguição, porque Jesus foi categórico em Mateus 24. Ele não disse quando estourar a guerra é o fim. Ele não disse quando houver perseguição é o fim. Ele foi claro: quando este evangelho é o pão. A guerra de Satanás nunca foi guerra, rumor de guerra, perseguição. É o pão. Ele está tentando mudar a visão da igreja concernente ao pão. Só que o pão alimenta. E se esse pão ainda é vivo, pensa que a estratégia do diabo mudou? É a mesma que derrubou anjo, é a mesma que derrubou Adão e Eva. Hoje a estratégia é essa. Eu sei que eu vou falar algo aqui que dói mais cura. Ele chegou em anjos, e a ideologia de Satanás para os anjos é: Deus é muito forte para mandar em tu. Tu merece carregar o que ele tem. Tu pode, tu vai, tu consegue, tu é o cara. Vai no teu eu, vai na tua força. A ideologia do eu derrubou anjos. Chega até Eve: não morrerás, tu serás como Deus. É tu, é sobre tu, é tu que é o cara, é tu que é a mulher, tu é a cocada. Pensa que mudou no dia de hoje? Pregações que dizem tu. Não, é você. Tá, você é legal, é bonzinho, é serva. Mas e Cristo? E o pão? Não é sobre mim, não é sobre mordomos e servos, é sobre o pão vivo alimentando gente dentro da casa. Eu deixo uma orientação à igreja brasileira: rejeitem qualquer manjar ou refeição aonde o pão vivo não seja o centro da mensagem. Rejeitem na cara dura. Se não estiver falando de Cristo, pega a mala e sai, pega a Bíblia e vai embora, vai para onde está falando de Jesus. Não perca a tua alma por ausência de pão dentro desta casa. Entrequeia, ratu, remaia, sando rera. Não morre de fome, não morre de fome, não morre de fome. Vai morrer de fome perto de uma padaria celestial aberta diante de ti? Rejeitem palavras que vêm em vozes mansas, mas não pregam a verdade. Um dia alguém disse para mim: tu grita muito. Eu disse: mas eu grito a verdade. Você gosta de ouvir mentira em voz mansa? Não é melhor gritar uma verdade? Ouve um grito falando que tu precisa de Jesus, senão tu vai para o inferno. É melhor do que uma massagem no teu coração dizendo tu. É muito tu que vai descer de tobogã para o inferno, mas poucos fiéis que vão subir no toque da última trombeta. Tamai Calúcia Terreia Caioteia. Só tem um jeito de nós entendermos e discernirmos quem é que vai rejeitar e quem é que vai atender o verdadeiro pão. Como é que nós discernimos, pastor? O fogo não pode apagar. Parênteses aberto, pulo dentro de Lucas 12 de cabeça de novo. A única maneira de testar e discernir se algo vem da parte de Deus é se esse algo resiste ao fogo de Deus. E sabendo que o fogo de Deus provém pela glória de Deus, começamos a entender algo que João fala. Quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Então vai comendo Bíblia. O que João fala, pastor Jonathan Carlos? Ele diz assim: eu vos batizo com água. Mas vem um aí atrás de mim, após mim, perdão, que não batiza com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Com fogo. Ele não deu a opção de escolha. Ele não disse escolhe o fogo ou o Espírito Santo. Ele deu os dois. Se ele dá os dois, isso está implícito no original.
Por favor, com todo respeito a quem não acredita, mas está muito claro no texto que isto aqui não é fogo do inferno. Isto aqui é fogo que ele entrega para fazer a obra. Pastor, onde está esse fogo? Eu poderia falar de Jeremias, de fogo ardendo nos ossos, mas permita-me falar da sarça ardente, porque só é destruído no fogo de Deus quem não é do fogo. Vou falar de novo. Só é destruído no fogo de Deus aquilo que não é fogo, não provém do fogo, não nasceu do fogo. Agora o que é fogo junto com fogo é conservado com fogo. Quer ver? Sarça está ardendo, é ou não é? Mas está queimando e destruindo? Não, porque fogo conserva aquilo que é dele. Quando eu olho para os gideões missionários, eu vejo sarças ardendo no fogo. Está pegando fogo, mas o fogo não destrói as sarças. É isso que é acender fogo. E esse fogo que está aceso é a única coisa, cheguei aonde Jesus está gritando, que impede, vamos embora, vem comigo, o anticristo de meter a mão na terra. Eu acredito firmemente. Eu não posso dar se ele já nasceu, se ele já está vivo, mas a Bíblia nos induz a pensar que existem pequenos anticristos, sim ou não? Se existem pequenos anticristos que se fazem anticristo, então muitas pessoas se fazem como anticristo. E quando nós lemos Lucas capítulo 12, nós vemos a ideia do que é: pessoas que usam o que Deus entrega em próprio bel prazer. E quando você percebe a lábia existente dentro do texto, assim como Satanás usa a lábia para derrubar anjos, para derrubar Adão e Eva, para tentar derrubar Jesus dentro do deserto, você percebe que quem tem autoridade de lábia, de falar e de induzir servos, está se corrompendo no texto. Logo se faz um pequeno anticristo. Anticristo tem uma característica: ele usa a lábia para corromper. Você vai ver dentro da Bíblia e dentro do Novo Testamento que o anticristo vai usar a lábia para ganhar nações, para fazer guerras, para destruir. Nós tivemos exemplos de anticristo já na história humana. Por exemplo, você vê eu não vou falar o nome, mas o ditador alemão da Segunda Guerra era um exemplo de um pequeno anticristo. Você vê, por exemplo, líderes bélicos que destroem e matam, são exemplos de anticristos que chegam ao poder com lábia, mas quando chegam destroem, matam e acabam com nações. O anticristo terá o poder de destruir e induzir através da lábia. Porém, a Bíblia é categórica: se ele está vivo ou não, eu não sei, não me importa saber, porque como disse a missionária Neide antes de mim, eu estou indo para a glória. Quem quiser ficar com ele aí, fica. Eu não nasci para ver anticristo, eu nasci para ver Cristo. E quem pegou a fiação do que eu estou falando, pegue. Ai, Jesus, não manda falar isso não. Se nós nascemos para ver Cristo, então nós entendemos que existe algo que resiste ao anticristo na terra. O que resiste ao anticristo na terra? Está na Bíblia. Ainda existe um que resiste ao homem da maldade. Quem é esse um que resiste? Ah, pastor, é a igreja. Não, não é a igreja. Ah, pastor, é a unção que está em nós. Não, não é a unção que está em tu. Já sei, pastor, é o nosso poder bélico financeiro. Não, não é o poder bélico financeiro. O que ainda resiste é o que desceu em Atos capítulo de número 2. E da maneira que ele desceu, ele não voltou para o céu. Um recado a quem me olha de olho arregalado no meio desta mensagem: o que desceu em Atos 2 ainda não voltou para a glória. Quer dizer que tu não precisa ficar pedindo para ele descer aqui dentro. Ele já desceu há 2000 anos atrás e ainda não foi embora. E para quem deu glória gostosa a ele, é isto que está resistindo ao homem da maldade. Agora tu entende porque a igreja é perseguida. Não persegue porque vocês estão crescendo muito. Não te persegue no trabalho porque não foi com a tua cara. É que tu carrega algo que resiste à lábia da maldade, que resiste à corrupção dentro e fora da casa. Que eu carrego, pastor? Fogo aceso, que é a glória de Deus no óleo do Espírito Santo. A chama não pode se apagar. Se a chama se apagar, ele vai ganhar terreno. Está proibido dele ganhar terreno. E é com pesar que eu digo
digo isto, em muitas igrejas, em muitas reuniões, ele já tem ganhado terreno, porque o fogo se apagou. Não há mais cura, não há mais dons, não há mais profecia, não há mais pregação genuína da palavra. É só eu para a terra, e nunca eu para a glória, preparando-se para encontrar com Cristo. Mas como eu estou pregando para um povo que o fogo ainda está aceso, eu lhes dou um recado esta noite: todo fogo que Deus acende na terra, assim como o tema dos Gideões este ano, o fogo não pode se apagar. Então vamos, todo fogo aceso na terra tem em si a responsabilidade em quem carrega. Eu comecei pregando que vocês têm a responsabilidade de manter esse fogo aceso, e isso é verídico. Somos nós quem alimentamos o fogo, somos nós que mantemos a chama missionária acesa, somos nós que levamos a glória de Deus para dentro da floresta, somos nós que levamos a palavra para dentro dos desertos, somos nós quem atravessamos os continentes para declarar a bandeira do Evangelho e a glorificação do nome de Deus aos povos. Somos nós que carregamos a palavra de Deus. Se somos nós que carregamos e nós que levamos esse fogo aceso nos nossos corações, não tem como fazer o que Deus mandou se o fogo se apagar. Por isto, a minha retórica hoje se induz em dizer a vós: o arrebatamento está prestes a acontecer, muito perto, muito próximo. E eu termino do meio para o final desta mensagem dizendo que o tempo que vocês estão vivendo e o tempo que este mordomo infiel não conseguia perceber é um tempo muito próximo do toque da última trombeta. Eu não quero ser enfadonho aos irmãos em teologia, mas preciso dizer isso. Lembra de quando Jesus abriu a boca para dizer, para tu entender o tempo que vocês estão vivendo: a geração da figueira não passará sem que estas coisas se cumpram. Alguém disse que a geração da figueira é a geração de Pedro, Tiago e João, mas Jesus não disse isso. Jesus disse: olha para a figueira, porque vocês sabem que quando ela bota os ramos para fora, está próximo o verão. O verão não chegou, porque não tem como discernir a data exata que ele entra, mas você já está sentindo o calor dele chegar. Você está vendo o ambiente mudar porque ele está chegando. Você está vendo as coisas acontecerem ao seu redor porque o calor se aproxima. Figueira tem um nome determinado dentro da Bíblia. A figueira é comumente conhecida como a nação de Israel, pastores e missionários. O que Jesus estava dizendo é: olha para Israel. E pastor Adriano, pastor Gilmar, pastor Abner, meus amigos, nós entendemos que olhar para Israel é como olhar para um relógio de Deus. Jesus estava dizendo: Israel vai entrar no inverno terrível, vai perder as folhas, em outras palavras, vai deixar de ser nação. Eu dei essa volta para chegar aqui em arrebatamento. Mas fica olhando para Israel, porque quando botar a folhinha para fora de novo, em outras palavras, quando voltar a ser nação, vocês sabem que eu estou muito perto, muito próximo de vir buscar a minha igreja. E lá se vai Israel. Jesus sobe para a glória, anos 70 chega, Roma invade, dispersa os israelitas, deixa de ser nação. Mas Jesus está do céu, olha para a figueira, olha para a figueira, olha para a figueira. Vai o tempo do Império Romano, Israel não volta a ser nação. Vai o tempo do Império Bizantino, Israel não volta a ser nação. Vai o tempo do Impérios Árabes e Mamelucos, Israel não volta a ser nação. Os cruzados entram na terra, Israel não volta a ser nação. De repente os islâmicos otomanos entram, Israel não volta a ser nação. Império Britânico entra, Israel ainda não era nação. Até que em 1948, resumindo muito, se senta nas Nações Unidas um grupo de homens, e a retórica era: esse povo sofreu muito. Oswaldo Aranha, liderando, brasileiro, é por isso que eu gosto do Brasil, liderando a conferência, disse: vamos determinar a questão dos judeus. Eles estão voltando para aquela terra. O que é que vamos fazer? Divide a terra e dá um pedaço para eles e deixa outro povo no outro pedaço. Eu não sei se tu gosta, ama ou não Israel, também não estou nem aí. Eu sei o que a palavra diz. A palavra diz: quando Israel voltar a ser nação, sabe que a geração desta figueira não passará. Israel voltou a ser nação em 1948. Eu estou proibido pela palavra de marcar dia, de marcar data, de marcar hora. Eu não sei quando ele volta para buscar a gente, para buscar vocês, mas ele mandou medir o calor do verão. Então vou medir o calor do verão.
uma geração que não passará. 1948 a geração começa. Pastor, meu avô já morreu, minha mãe já morreu, todo mundo já morreu, Jesus não voltou. Mas geração não dura 10 anos dentro da Bíblia. Gostei do sorriso dela. Geração não dura a tua vida dentro da Bíblia. Eu poderia dar vários exemplos, mas um exemplo muito prático, teológico, a geração de Abraão é de entre 100 e 120 anos. Israel de 1948 a 2026 tem mais ou menos 80 anos. Eu acho que de 80 para 100, 120 está bem perto, não é verdade? Vocês estão sentindo o calor do verão. Vocês estão sentindo o calor do verão. Não há mais tempo para negociar pão dentro da casa. Estamos muito perto do toque da última trombeta. Prega que Jesus vai voltar e que a igreja vai subir.